Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta grande oportunidade que Ele tem nos concedido para estarmos aqui juntos nesse novo encontro para falarmos da Palavra de Deus, mais precisamente da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando a antepenúltima lição do trimestre. A escola dominical, como todos nós sabemos, é produzida pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos, neste trimestre, estudando até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta do Senhor, até a volta de Cristo. Comenta essas lições desse último trimestre de 2023 o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que vem a ser o presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, capital do Paraná. Nós que fazemos aqui o canal Antioquia, queremos nos alegrar mais uma vez pelo título da lição de hoje, o modelo de missões da igreja em Antioquia. E justifico que a nossa escolha pelo tema, pelo nome Antioquia, é exatamente isso, a igreja que se notabilizou lá atrás nas missões transculturais. Aquilo que a igreja de Jerusalém não fez ou tardou em fazê-lo, a igreja de Antioquia fez. E aqui nós estamos fazendo também a nossa parte. Apesar de não fazermos presencialmente, fazemos de forma remota, mas eu sei que muitas pessoas têm alcançado esse nosso trabalho e tudo isso com a sua ajuda. Tudo isso com a sua cooperação. O texto áureo da lição de hoje diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. A verdade prática diz: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda obra missionária. Ao acompanhar a nossa lição, os nossos subsídios, você pode fazê-lo abrindo a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26 e capítulo 13, versículos 1 a 5. Então nós traremos para você, meu amado superintendente da Escola Bíblica Dominical, e meu amado professor e professora da nossa Escola Bíblica, essa lição que é o modelo de missões da Igreja de Antioquia. E começamos dizendo que, infelizmente, uma verdade tem que ser dita introdutoriamente. A igreja mãe, a igreja de Jerusalém, era uma igreja até certo ponto preconceituosa no tocante à pregação do evangelho aos gentios. E nós podemos justificar isso quando Pedro a Bíblia conta uma história no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que existia um homem em Cesareia, esse homem chamava-se Cornélio, e recebeu a visita de um anjo. E esse anjo dizia que, sendo ele um homem piedoso, as suas orações já tinham chegado aos céus, mas que ele deveria procurar Pedro para que Pedro dissesse o que ele deveria fazer além das orações. A Bíblia diz que imediatamente o
o nosso irmão Cornélio chamou 3 dos seus servidores, e diz até que um piedoso soldado, e mandou a Jope. Pedro estava na casa de um certo Simão em Jope. E esses 3 homens dirigem-se para lá. A Bíblia diz que a visão aconteceu mais ou menos à hora 9, que era às 3 horas da tarde. Imediatamente, Cornélio manda esses 3 servidores para Jope a conversar com Pedro. E a Bíblia diz que no outro dia, porque Cesareia distava de Jope cerca de 70 quilômetros, no outro dia, já a hora sexta, que era meio-dia, portanto, cerca de 20 horas já de caminhada, Deus revela também a Pedro que esses 3 homens vinham ao seu encontro. Nós não vamos nos alongar muito, mas o certo é que esses homens, que nessa visão, Deus mostrou descendo do céu, e fez isso por 3 vezes, como se um lençol amarrado pelas 4 pontas, cheio de todos os animais, de répteis, e uma voz diz: Pedro, come, porque a Bíblia diz que ele tinha ido orar e estava com fome. E Pedro, vendo aquilo, disse: não, eu nunca comi nada imundo. E o anjo e a voz diz: não diga que é imundo aquilo que Deus purificou. Pedro recebe então a visita dos 3, ele vai a Cesareia no dia seguinte, porque já era tarde, e no dia imediato, diz a Bíblia, eles chegaram a Cesareia. Portanto, 2 dias de viagem, um de Cesareia a Jope e outro de Jope a Cesareia. Lá, Pedro prega o evangelho, e a Bíblia diz que tanto Cornélio quanto toda a família e os convidados aceitaram a Jesus como Salvador e foram batizados. Daí, Pedro teve que se justificar à igreja de Jerusalém por ter visitado, por ter ceado em casa de gentil. Tamanho era o preconceito da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém selecionava, então, quem deveria receber o evangelho. A igreja de Jerusalém achava que apenas os judeus deveriam crer, que Jesus havia nascido apenas para os judeus e não para os gentios também. Pedro, então, justifica, e depois ficou tudo em paz, de que quando Pedro disse: não, eu estou certo que eles também, como nós, são salvos pela graça. Louvado seja o Senhor. Então, por esse relato, a gente já vê que a igreja de Jerusalém, a igreja mãe, não era modelo da missão transcultural, ou da missão até os confins da terra, porque Jesus tinha orientado a eles: olha, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até aos confins da terra. Aí, meus amados irmãos, a igreja de Jerusalém pregou na Judéia? Pregou. A Bíblia traz relatos da igreja de Jerusalém pregando na Judéia. Há um relato lá da porta do templo, quando Pedro e João cura aquele coxo, e depois eles se justificam pregando. E a Bíblia diz que muitos foram salvos. Quando da descida do Pentecostes, Pedro pregou também, e cerca de 5.000 almas renderam-se aos pés do Senhor. A igreja pregou em Samaria. A partir do capítulo 8 do livro do Atos dos Apóstolos, nós vemos que a igreja pregou sim em Samaria, mas a igreja não passou daí. Glória a Deus. Quando da perseguição pela morte de Estevão, a Bíblia é clara no livro dos Atos dos Apóstolos que as pessoas saíram correndo de Jerusalém e entraram nós vamos ver aqui, entraram
na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. Esses eram os judeus. Eles entraram na Fenícia. A Fenícia era uma colônia romana na Ásia Menor, mas ficava ali próximo a Israel, ao norte de Israel. Eles entraram ali, mas a Bíblia diz, não pregando a ninguém, senão aos judeus. Eles continuavam selecionando, apesar de estarem pressionados, apesar de estarem fugindo da perseguição de Jerusalém, ainda assim eles não mudaram a ideia, eles continuavam pregando apenas aos judeus. Mas a Bíblia diz que varões dali daqueles, de Chipre, que era a terra natal de Barnabé, de Cirene. Cirene era uma colônia lá no sul, no norte da África, onde hoje se encontra a Líbia. Então, pessoas de Chipre e de Cirene entraram também em Antioquia. Vejam que coisa, como Deus faz as coisas bem feitas. Os primeiros entraram em Antioquia pregando apenas aos judeus. Os últimos entraram em Antioquia pregando também aos gregos. Gregos eram judeus que falavam grego. Então, a Bíblia diz que esses homens que haviam crido, que pregavam em Chipre, Cirene e Antioquia, pregaram aos gregos e Deus abençoou de forma maravilhosa. E a mão do Senhor era com eles, diz a Bíblia. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Vejam que nós vemos aí dois lados. Um que selecionava o evangelho, pregando apenas aos judeus, e os outros que estavam pregando também, mas aos gregos. Por quê? Porque os gregos estavam excluídos da pregação dos judeus. Glória a Deus. Então, continuo dizendo, a igreja de Jerusalém era preconceituosa no tocante à pregação aos gentios. A outra história na Bíblia, quando da primeira viagem missionária, a Bíblia diz que saíram Paulo e Barnabé. E com eles, João Marcos, o autor do evangelho que leva o seu nome. Esse Marcos era sobrinho de Barnabé. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na Panfilha, e houve uma reação dos judeus. Por que houve essa reação? Porque Paulo já não pregava apenas aos judeus, mas pregava também aos gentios. E eles estavam ali em Antioquia da Psídia. Antioquia da Psídia era uma província lá na Ásia Menor. Nós estamos falando da Antioquia da Síria, é a que serve de modelo para o evangelismo. Mas Paulo agora estava na Antioquia da Psídia, que era uma colônia gentílica. E quando ele começa a pregar, desce, chega a Panfilha, que era também ali da mesma região, na Ásia Menor. Ele começa pregando na Panfilha e Marcos não se contentou. Marcos achava que Paulo deveria continuar pregando apenas aos judeus. Essa foi uma das causas. E a segunda é que desde o capítulo 13 até o capítulo 13, o nosso irmão Pedro, ele era a pessoa mais influente da igreja de Jerusalém. Mas a partir do capítulo 13, essa liderança passa para as mãos de Paulo, quando ele foi escolhido para a primeira viagem missionária. Isso nós só vamos ver Pedro agora, lá no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, na resolução da Assembleia de Jerusalém, quando a igreja de Jerusalém se reuniu
para deliberar sobre a história de que estava havendo em Jerusalém a história de que só poderia se salvar quem fosse, quem tivesse o prepúcio cortado, isto é, que fosse circuncidado. Daí em diante, Paulo passa a tomar a frente da liderança da igreja. E isso desagradou a Marcos. E a Bíblia diz que Marcos voltou para Jerusalém. E que depois houve a contenda lá para a segunda viagem, quando Barnabé queria levá-lo novamente e Paulo não aceitou, porque ele não aceitava que Paulo pregasse a todos. E nós vemos que no capítulo 13, lá no final, eu vou ler aqui para vocês, quando Paulo, numa espécie de justificação, porque ele pregava o evangelho para todos. Olha, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheu-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Isto é, os judeus contra a pregação dos gentios. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, aqui outra rejeição da igreja de Jerusalém quanto à pregação aos gentios. Glória a Deus. Então, nós concluímos que o modelo da igreja de Antioquia é exatamente aquele que foi tomado pelos apóstolos para as missões transculturais. Agora, nós podemos observar o seguinte: Paulo e Barnabé foram enviados à primeira viagem missionária pela igreja de Antioquia, que era uma igreja gentílica e foi a primeira igreja formada fora de Israel. Mas Paulo e Barnabé eram filhos da igreja de Jerusalém. Barnabé foi um dos 70 que Jesus enviou para evangelizar. E Paulo era apóstolo, que também, tendo aceitado naquela viagem a Damasco, ele volta a Jerusalém, não é recebido em Jerusalém, é levado a Tarso, depois ele é buscado em Tarso e incluído na igreja de Antioquia, mas ele tinha origens em Jerusalém. De forma que o modelo é da igreja de Antioquia, mas nós não podemos negar que a influência maior vem da igreja de Jerusalém, da igreja mãe. Glória a Deus. A igreja de Antioquia, sua natureza e característica. Eu pontuo aqui, meus amados irmãos, que nós estamos falando do modelo da Antioquia da Síria e não Antioquia da Psídia. Antioquia da Psídia ficava lá na Ásia Menor. A Antioquia da Síria, como o nome já diz, ficava na Síria. Após a perseguição, e essa perseguição se deu pela morte de Estevão, e quem era o perseguidor? O próprio apóstolo Paulo. Como Deus contorna as coisas, alguém diz até que Deus escreve certo por linhas tortas, o Paulo, que era o perseguidor, é como Jesus diz, ele agora vai ser perseguido. As pessoas que foram perseguidas por Paulo, foram muitas delas aceitas no Evangelho pela pregação do apóstolo Paulo. Quando dessa perseguição, foi quando houve o grande povoamento das 3 grandes regiões de Israel: Judeia, Samaria
e Galileia. Então, foi quando os apóstolos não obedecem à voz de Deus, porque Jesus diz, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eles ficaram em Jerusalém, foram revestidos, mas não saíram. Deus permite, então, aquela perseguição para que eles também, como os demais, saíssem para pregar o Evangelho. Porque a igreja existe para pregar o Evangelho. A igreja existe para arrebatar as pessoas do inferno. Para que a igreja está aqui? Porque Deus continuaria conosco aqui, se não fosse para fazer a obra dele. Rejeitados, maltratados, injustiçados, mas é a igreja. Foi dito na lição da semana passada que as injustiças e as perseguições são inerentes, são parte da igreja. São partes inseparáveis da igreja. A igreja nasceu numa perspectiva de perseguição, vive na perseguição e vai subir, fugindo da perseguição. Então, é para isso que a igreja existe. Então, o modelo da missão transcultural, da missão dos confins da terra, sai exatamente da igreja de leigos. Seria maravilhoso se saísse da igreja de Jerusalém, ali comandada por Pedro, por Tiago, pelo próprio Paulo, por Barnabé, mas não, saiu de Jerusalém, aliás, de Antioquia, por quando Jerusalém rejeitava a pregação aos gentios. E muitas vezes, erroneamente, nós também selecionamos aqueles a quem pregaremos. Nós achamos que os viciados não podem receber a pregação do Evangelho. Nós achamos que os criminosos dos mais diversos crimes não podem receber o Evangelho, que não merecem. Nós damos muitas vezes uma de Jonas, que achava que os ninivitas, por serem tão perigosos, tão violentos, não poderiam ser salvos. E Deus diz a ele, não, Jonas, quem sabe por quem Jesus morreu, meu filho morreu, sou eu. Esse povo não sabe discernir entre o direito, a mão direita e a mão esquerda. São mais de 125 mil pessoas. Mas isso era, infelizmente, o lado preconceituoso da igreja de Jerusalém, a igreja mãe, a igreja que ficou para continuar o ministério do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ali havia alguns profetas. E o interessante, irmãos, é que em Antioquia, aliás, a igreja de Antioquia, ela era uma igreja heterogênea. Os apóstolos, os crentes, foram pela primeira vez chamados cristãos. Mas aí nós podemos ver o cristão de ontem e o cristão de hoje. O cristão lá do contexto de Antioquia e o cristão de hoje. O cristão da igreja de Antioquia era aquele homem, aquela mulher, aquele crente que vivia profundamente na dependência de Deus. São as pessoas que eram as pessoas que amavam ardorosamente a obra de Deus, que criam em Jesus acima de qualquer outra coisa. As pessoas daquela época, como eu disse aqui em um subsídio anterior, dito por Eusébio Panfilo de Cesareia, que sustentava o nome de cristão, ainda sabendo que poderia custar-lhes a morte. Eles, mesmo sabendo que dizer-se cristão parecia ser um crime para os perseguidores, eles mesmo assim afirmavam ser cristãos. O cristão de hoje não. Até que o termo cristão anda um tanto banalizado, porque o cristão de hoje é aquele que diz que crê em Cristo. Apesar de não crer coisa nenhuma,
apesar de viver uma vida dissoluta, uma vida mundana, mas diz que quem é em Cristo e confessa da boca para fora que é cristão. Então, na época da igreja de Antioquia, não foi, apesar de que os irmãos ali foram pela primeira vez chamados cristãos, mas havia uma heterogeneidade de pessoas ali. Por exemplo, nós tínhamos ali o Simeão e o Barnabé, que era natural de Chipre, lá do Mediterrâneo, mas que era considerado apóstolo, apesar de não ter feito parte do colégio apostólico, mas ele era considerado apóstolo e também era um dos 70 que foram enviados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós tínhamos Simeão, que era um negro africano. Lúcio, que era sirineu. Cirene, onde hoje fica a Líbia, que vivia ali no norte da África. Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca. Esse Herodes é o que matou João Batista. Então é dessa igreja gentílica, fora de Jerusalém, fora de Israel, que Deus toma para ser hoje, para nós, o modelo missionário. O modelo daqueles que iriam aos confins da terra, porque os judeus só foram até Samaria. Quando Deus fala ali, apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado, Deus marca, coloca ali um marco inconfundível de que a igreja, a missão transcultural, a missão aos confins da terra se instalava, acabava de se instalar. Por quê? Porque a igreja de Antioquia, segundo os relatos bíblicos, é uma igreja que vivia em constante jejum e oração. E talvez seja essa causa que nós vemos hoje muitos missionários que são mandados, muitos são abandonados por lá mesmo, porque não produzem, outros retornam sem um relatório, porque muitas vezes foram enviados fora do contexto do jejum e oração. A Bíblia diz que quando Deus manda para separar os dois para a missão, eles estavam em oração. Eu quero ler isso aqui com os irmãos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Eu não vou ler isso aqui. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando novamente e orando, e pondo as mãos sobre ele, os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, a obra missionária não pode ser feita apenas com dinheiro, com estratégia, com amizade. Não, a obra missionária, como qualquer outra obra evangelística, tem que ser precedida por jejum e oração e seguir no jejum e oração. Foi assim que a igreja de Antioquia instalou aquele pórtico, aquele marco indelével de que a igreja, de que as missões transculturais, as missões aos confins da terra se instalavam na igreja gentílica de Antioquia pelas mãos de Paulo e Barnabé, que também teve como companheiro o Marcos, que era sobrinho de Barnabé, mas que teve aquela história que ele voltou para Jerusalém, já expliquei anteriormente. O início das missões cristãs, nós sabemos que deu-se lá, em Antioquia, as missões transculturais.
E por isso, elas são, para nós, para a Bíblia, historicamente, o modelo dessas missões. Então, o apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária, ele fez 3, ele sai plantando igreja por onde passava. A Bíblia diz que na segunda ele foi visitar as igrejas plantadas. Na primeira ele plantava a igreja, estabelecia presbíteros. Na segunda ele vai ver como esses irmãos estão. Vai levar o suporte, vai levar uma palavra. E nós sabemos, meus amados irmãos, que as viagens de Paulo não eram viagens apressadas. Tem viagens aí que ele passou mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Tem viagem que ele passou 3 anos. Então ele não andava apressado, querendo agradar a A ou B, não. Ele andava trabalhando para agradar aquele que o havia chamado, o nosso maravilhoso e eterno Deus. Outra coisa marcante na missão de Antioquia é que, ao voltarem, eles prestavam contas. Mas não era uma prestação de conta fictícia, inventada, não. E nem tinha o poder da internet, das imagens, dos vídeos, nem tinha isso. Mas eles prestavam conta e a Bíblia diz que a igreja se alegrava, porque sabia que estava diante de homens de Deus, homens verdadeiros, homens que faziam tudo pela verdade. E Paulo diz que nada podemos contra a verdade senão pela verdade. A verdade se impõe. A verdade não precisa de auxílio. Ela mesma se impõe. Enquanto que os mentirosos precisam contar uma mentira após outra para ver se justifica a primeira. Paulo e Barnabé eram homens de Deus, homens que dignificavam o nome do Senhor e que dignificavam a função que a igreja lhes havia confiado. Glória ao Senhor. Portanto, amados irmãos, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde para que nós nunca nos enganemos de que a viagem, as missões devam ser para o engrandecimento social de alguém, para enaltecer o ministério de alguém ou para tornar alguém famoso. Não, o evangelho, a missão é primeiramente para levar a palavra aonde o evangelho não chegou ainda, ou que tem chegado de forma acanhada, porque o objetivo da missão é apenas um: fazer Jesus conhecido e trazer os pecadores aos pés do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.